Olá meninas, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para mais um estudo dessa semana. A gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu amo de paixão, que é sobre oração. E provavelmente a gente vai falar um pouquinho nos próximos vídeos também, né? Só que a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque a gente sabe o que é oração, a gente sabe, né, orar, a gente sabe... Algumas pessoas não sabem muito a diferença entre orar, interceder, clamar. São alguns termos, né, que a gente usa. A gente já faz tudo isso e às vezes não sabe diferenciar. Então, eu estava pedindo ao Senhor uma direção para poder trazer para vocês o estudo. E eu estava olhando algumas coisas no Instagram e aí justamente passou um vídeo sobre isso. Um médico falando dos efeitos da oração no cérebro e eu achei sensacional, porque a gente não faz ideia, né, fisicamente muitas vezes, do que acontece quando a gente ora, quando a gente proclama a palavra, que é o que a gente vai falar hoje um pouquinho. E é muito fantástico, é muito fantástica a forma como Deus criou o nosso corpo, né? A forma como Deus... tem tantas coisas que acontecem no nosso corpo que a gente não percebe, e através da oração, através do jejum, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o texto que está lá em 2 Timóteo 3, os versículos 14 até 16, até 17, na verdade, né? Eu vou ler porque são poucos versículos, então não vai ocupar tanto tempo do vídeo, tá? Diz o seguinte: Paulo escrevendo a Timóteo, tá? Versículo 14. Quanto a você, eu tô lendo na linguagem de hoje, tá? Então, se você for acompanhar e perceber que a tradução é um pouquinho diferente, é porque essa linguagem, ela é a linguagem atual, tá? Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Primeiro ponto, crer de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, o primeiro ponto que eu quero me atentar com vocês é crer de todo o coração. Fácil? Não, não é fácil. Principalmente quando as circunstâncias não estão a favor daquilo que a gente está pedindo para Deus, né? Quando a gente acha que é algo muito grande, ou muito complexo de ser resolvido, a gente fica com aquela coisa, né? Nossa, mas será? Nossa, mas... E a gente também tem que entender, meninas, que quando a gente ora a respeito de algo e a resposta é não, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Deus e Ele sabe o que é melhor para nós, Ele conhece os planos do Senhor. A palavra diz que são muito mais altos do que os nossos, né? Então, às vezes a gente está pedindo algo e o Senhor não atende. E vou dizer para você que está tudo bem. Porque se o Senhor é o Deus da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, há uns anos, eu aprendi o seguinte: se eu quero muito algo, seja material, seja espiritual, seja... enfim, né? Se eu quero pedir algo para Deus, eu quero muito algo, e aí eu falo: Senhor, eu quero tal coisa, mas eu sei e creio que vai ser feita a tua vontade. Então eu oro, eu peço. E se o Senhor falar não para mim, tá tudo bem. É difícil de aceitar ou não? É difícil, tem coisa que, né? Eu já compartilhei com vocês que o ano passado eu fui demitida, né? E um pouco antes de voltar da licença maternidade, eu até comentei, né, com o pastor. Eu falei: eu acho que eu vou ser mandada embora.
Ele falou, não, as crianças, né? Os alunos te adoram e tal. Eu dou aula para o ensino médio, mas eu chamo eles de crianças e bebês. Eu falo, oi, bebês, e eles adoram. Enfim. E aí aquilo, sabe, no fundo, quando você sabe que aquilo vai acontecer, eu falei, Deus, eu não queria ir embora de lá, eu gosto muito de trabalhar lá. Mas, isso foi um dia anterior até eu voltar da licença maternidade. E eu disse, Senhor, se for da tua vontade, me tirar daquele lugar, eu vou te louvar e te glorificar do mesmo jeito. Mas o Senhor sabe que eu não quero sair de lá. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei lá, eu fui demitida. Saí de lá chorando, me descabelando, fiquei nervosa. Gente, foi um processo muito, muito, muito difícil. Muito. Porque embora eu já soubesse, embora o Espírito Santo já tivesse me convencendo, eu não queria acreditar. Eu falei, não tem motivo para eles me mandarem embora. Mas o Senhor tinha outros planos para mim e me colocou num outro lugar, enfim, né, num lugar que eu consigo acompanhar a minha rotina, que a rotina de 4 filhos é complexa. E hoje, depois de quase um ano, né, que eu fui demitida, eu glorifico a Deus porque se eu tivesse lá ainda, eu tinha uma carga horária lá maior do que eu tenho hoje nessa outra escola, eu não estaria dando conta, não conseguiria, porque a rotina com 4 filhos é muito complexa. Então, depois de um ano que eu fui encaixando as pecinhas e fui entender que o propósito de Deus, mais uma vez, é muito melhor, né? É uma escola mais perto de casa, então eu consigo encaixar na rotina, no horário certinho. Eu saio de casa 5 para 7, até a minha irmã brincou, falou, não pode ter nenhum imprevisto, né? Eu falei, não. Eu saio de casa 5 para 7, eu deixo o Matheus na creche 7 horas. Nesses 5 minutos que eu saio de casa e vou com 2 mochilas e ele no colo, eu já tô com o celular na mão, pedindo o 99, né? O Uber, enfim, que é pertinho daqui. E eu não consigo ir de ônibus porque a dinâmica de casa não dá, né? Então eu já tô pedindo aplicativo aqui com o bebê no colo, e aí eu peço o aplicativo, ponho no bolso o celular e vou orando, falo, Deus, em nome de Jesus, me ajuda a achar um Uber, um carro. Eu preciso chegar no horário. Aí eu deixo o Matheus. Normalmente até 7h10 eu consigo o carro, quando é 7h20, 7h25 eu tô chegando na escola, né? Então, assim, deu certinho. Então, se eu tivesse na outra escola, minha rotina não ia dar. Gente, Deus é muito perfeito em tudo que Ele faz. Mas foi muito difícil de aceitar o não de Deus. E ainda assim, Ele continua sendo meu Deus. Então, por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque às vezes tem hora que a gente fala assim, ai Deus, minha oração não foi respondida. Ou então, o Senhor falou que não, mas eu queria tanto. Meninas, Deus, Ele é soberano, Ele enxerga aquilo que a gente não enxerga. Então, a gente precisa crer que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, né? Então, primeira coisa, a gente precisa crer nisso. Crer, eu quero, sei lá, qualquer coisa que você queira, ou por algum motivo, né, de oração aí que você esteja colocando diante de Deus e pareça que a oração não está sendo respondida, ou que está demorando, ou que Deus, se você está bravinha e chateadinha porque Deus falou não para você, glorifique o Senhor e seja grata, porque o não de Deus é muito melhor, muito melhor. Ele traz coisas muito maravilhosas com o não dele, do que a gente possa imaginar, né? O não dele pode significar cura, tratamento, às vezes a gente não tá pronta, às vezes não é bom para nós, enfim, uma série de coisas, tá? Então seja grata também pelo não de Deus. E creia que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Bom, segundo ponto, lá no versículo 16 diz assim, ó: pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É nesse versículo que eu quero me atentar um pouco mais. Por quê? No aplicativo que o pastor Tavares faz, ele mandou um aplicativo para nós no começo do ano, para acompanhar a leitura bíblica e tal. E lá tem vários planos de leitura. E eu fui checando lá, e eu achei um plano de leitura com o título Orando pelos Meus Filhos. Eu falei, opa, isso me interessa. E aí eu fui ver, e é uma coisa, gente, que eu já tinha lido um livro sobre isso.
É algo que muitas vezes eu faço, mas é algo que o Senhor está chamando a minha atenção para eu retomar isso de maneira mais firme. Orar a palavra. E por que eu trouxe esse versículo sobre a palavra? Porque se a palavra é a palavra de Deus, ela é fidedigna, ela é boa para correção, ela é boa para curar, ela é boa para tudo. A palavra de Deus, eu até brinco, é uma brincadeira, tá? Não estou sendo herege, é uma brincadeira. Eu falo assim, gente, o melhor livro de autoajuda que existe no planeta é a Bíblia. Você pode me indicar qualquer livro de autoajuda. Eu não leio o livro de autoajuda, tá? Mas cada um. O melhor livro de autoajuda é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o manual do ser humano. Ela é o manual de funcionamento de qualquer ser humano. Para nós que somos cristãos, para quem não crê na Bíblia, não é para eles que eu estou dizendo, não é para eles que eu estou falando. Estou dizendo para nós que cremos na Bíblia. Ela é o nosso manual de fé e prática. É o nosso manual diário. Ah, Erika, mas você obedece tudo que está aí? Gente, estou no processo né? Lógico. Como diz o Paulo, eu não cheguei onde eu queria, mas eu estou deixando para trás as velhas coisas, deixando para trás aquilo que já passou e prossigo para o alvo. Cada dia a gente melhora um pouquinho, né? E erra, e acerta, e assim a gente vai caminhando com o Senhor. Então, assim, se a palavra ela é verdadeira, ela é boa, perfeita, agradável, assim como a vontade do Senhor, porque a Bíblia é maravilhosa, ela é linda. Por que a gente não ora em cima dela? Não com a mão em cima, não é isso que eu estou falando, tá? Por que a gente não ora de acordo com a palavra? Tá bom, Érica, mas o que você está querendo dizer e como que isso funciona? Eu vou te dar um exemplo. Livro de Salmos, tá? Vou pegar aqui o livro de Salmos, que é um livro... Ah, é que só tem Novo Testamento. O que eu estou procurando aqui? Enfim, o livro de Salmos, que é um livro de fácil entendimento, né? Lá tem várias orações que Davi fez. Várias orações. E tem dias, meninas, que parece que as palavras elas não são suficientes, a gente não sabe nem pelo que orar, a gente não... E aí o que acontece? A gente pega um salmo e a gente traz esse salmo para a nossa oração e apresenta a Deus. A gente se aposta daquilo e declara isso no plano espiritual. Quando a palavra diz lá em Tiago que a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, é porque a gente não tem noção do poder que a nossa boca tem. Isso vale para mim, isso vale para você. Se eu profetizar, por exemplo, né, a gente tem falado muito sobre isso, questão de filhos e tal. Muitas mães falam assim, porque esse menino não presta, esse menino é um capeta. Eu já escutei crente falando isso, tá? Esse menino é um capeta, esse menino é usado pelo diabo, esse menino, ou essa menina, né? Enfim, essa menina não tem jeito, essa menina é muito safada. Meninas, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, não só em relação aos nossos filhos, mas também em relação à nossa casa, em relação ao nosso emprego, em relação à nossa vida. Filhos precisam ser alvo de palavras de bênção. Erika, mas quando eu tô brava com meu filho... Quando eu tô brava com o Daniel, que o Daniel é o meu maior desafio, eu falo pra ele assim, você é uma bênção, filho. E ele começa a dar risada. Que é a entonação da minha voz. Eu tô brava quando eu falo, filho, você é uma bênção. Aí eu pego assim na cabeça dele, você é uma bênção. Você é maravilhoso, eu falo pra ele. E ele começa a rir. Eu fico brava com ele, mas eu me policio para não usar a minha boca a favor do inferno. Porque o meu filho, os 4 são, mas o Daniel, que é hoje um desafio para nós, porque ele tem uma personalidade única, ele é muito inteligente, então ele pensa muito rápido, ele quer argumentar com tudo. Não é fácil, né, lidar com ele, mas é o jeito dele e é uma fase também. A gente se policia para não amaldiçoar em momento nenhum. Tipo, putz, esse menino, é insuportável, que menino. A gente não empresta a nossa boca para Satanás. E isso é uma coisa que nós aqui em casa, eu e o pastor, nós temos esse costume, né,
Nós ficamos bravos, nervoso, tem hora que a gente sai do prumo, mas a gente não empresta a nossa boca para amaldiçoar os nossos filhos. E eu gostaria muito, em amor, que você também fizesse isso. Que você se policiasse, não só com seus filhos, mas com a sua casa, com o seu emprego, enfim. Para que você tome cuidado com isso. Porque a nossa boca, né, a palavra fala que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, cuidado com aquilo que você fala. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu pego um texto da palavra e declaro, eu estou declarando vida. Então, ela precisa fazer parte da minha oração. Então, vamos dar um exemplo prático. É assim, ó. Deixa eu pegar aqui um texto de referência. Vamos lá. Peraí. Eu queria Salmos, mas não tá aqui Salmos. Então, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Cadê? Assim. Aqui. Achei um versículo. Lá em Romanos 9, versículo 16, tá escrito assim, ó. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Depois, se você quiser ler todo o contexto, né, aqui na minha Bíblia, o subtítulo é Deus e seu povo, né? E aí ele fala sobre a questão da misericórdia, ele fala que ele não mente, enfim. E aí, no versículo 16, ele está falando sobre a questão da misericórdia, né? Então, vamos supor, você fez uma coisa errada, todo dia a gente fez uma coisa errada, e você está pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do fulano, tem misericórdia do ciclano e tal. O que você pode fazer? Você pode pegar... Gente, e eu já fiz isso várias vezes, tá? Você pode entrar no Google e colocar lá, versículo sobre misericórdia. Versículo sobre oração. Versículo sobre... Vai aparecer tudo. Gente, use a tecnologia ao seu favor, tá? E aí, eu tô orando, né? Tem a misericórdia do fulano, tem a misericórdia de mim, tá. Porque, Senhor, a tua palavra diz... Aí que entra a palavra do Senhor. A tua palavra diz, eu estou orando a palavra. A tua palavra diz que tudo depende não só do que a gente faz ou quer fazer, mas somente da tua misericórdia. Está escrito na tua palavra. Que não depende do que eu faça ou deixe de fazer. Depende da tua misericórdia. Então, se o Senhor prometeu misericórdia, eu estou clamando por misericórdia. Encaixei a palavra na minha oração. Entendeu? Então você pega, não é que você vai adaptar o versículo do jeito que você quer, porque é relativo. Não, a Bíblia não é relativa. Você vai trazer o versículo ou o texto para dentro daquilo que você está orando. Então, por exemplo, você está orando pela conversão do seu marido. Vai lá no Google e digita assim, versículos de conversão da família. Ou então, versículos de conversão do marido, dos filhos e tal. O Google vai trazer para você, tá? Você pega a sua Bíblia, vai lá e confere. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Xixico se converta, porque a tua palavra diz. Eu estou afirmando para o mundo espiritual, não estou cobrando Deus. Eu não tenho autoridade para cobrar Deus. Mas eu estou afirmando, eu estou declarando com a minha boca uma promessa, algo que Deus falou. A tua palavra diz, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a tua palavra, isso a tua palavra diz é verdade. E aí você vai declarar isso. E você vai incorporar a palavra de Deus na sua oração. Por quê? Porque aí você estará orando de acordo com aquilo que Deus fala. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando a gente ora a palavra, nós estamos orando em cima daquilo que Deus falou. Não é em cima do achismo de ninguém. E isso é muito... Meninas, isso é muito poderoso. Isso é muito, muito poderoso. Quer ver um outro exemplo? Deixa eu ver aqui. Mas, deixa eu ver.
Por exemplo, assim, eu quero ter um momento de louvor com Deus, mas eu não quero pôr música. Gente, porque louvar a Deus não é pôr música só. A gente pode louvar a Deus e adorar a Deus com música, amém. Mas tem hora que a gente quer expressar o nosso louvor a Deus, a gente não consegue. Porque não tem palavras que cheguem, que sejam suficientes. Aí você faz o quê? Você pega a palavra. Lá em Salmos tem um monte, adoro. Aqui em Romanos 11, no versículo 33, diz assim, ó. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas. Paulo citando as Escrituras Sagradas. Escrevendo e citando as Escrituras. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Então, Paulo está dizendo assim, olha, ele está louvando a Deus, usando a palavra e sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele acrescenta mais algumas coisas. Acrescenta mais é ótimo, né? Acrescenta algumas coisas. Gente, isso é muito poderoso, porque eu estou orando a palavra. Então, o tema do vídeo de hoje é esse, orando a palavra. Érica, mas e se eu pegar um salmo e repetir? Posso começar assim? Pode. Pega um salmo, leia o salmo primeiro para ver se aquilo que está escrito no salmo é o que você quer dizer para Deus. Porque se lá no salmo está escrito assim, Senhor, tira a minha vida, né? Porque teve um período ali de Davi que estava meio depressivo, né? Então, presta atenção no que você está orando. Eu quero começar louvando a Deus. Vai lá no livro de Salmos. Gente, o livro de Salmos é repleto de orações. Leia o salmo, fala assim, é esse aqui. É um salmo de louvor. Declare aquilo. Fale aquilo. Eu acho que eu já compartilhei com vocês que no meu quarto eu tenho alguns versículos do lado da minha cama, numa folha. Né? Porque quando eu olho, eu bato o olho, eu lembro. Então assim, meninas, a palavra, ela é vida. Ela é vida para tudo. E ela precisa ser nossa aliada na oração. Tá bom, meninas? E olha só que bonito que eu quero mostrar pra vocês. Não sei nem se dá pra ver. Eu acabei de abrir aqui, viu? Olha que coisa linda. Ter filhos pequenos é glorioso. Olha só que bonitinho. Meu livro todo rabiscado. Que lindo. Ainda bem que dá pra ler, né? Glória a Deus. Então, se o seu filho rabisca as coisas, louve a Deus também. Libere palavras de bênção sobre a vida deles, tá bom? Meninas, então é isso. A gente vai continuar falando sobre isso mais algumas semanas, tá? Porque é um assunto extenso. Mas eu te convido nesse primeiro momento a escolher o livro de Salmos, que é um livro fácil de entendimento e que tem muitas orações. Gente, é poderoso, porque nós estamos usando a palavra de Deus para orar para aquele que fez todas as coisas. Então, o desafio dessa semana, ore a palavra. Se você tiver alguma dúvida, Érica, fiquei confusa. Pode vir falar comigo, pode falar com a sua discipuladora, sem problemas. Estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom, meninas? Fiquem bem. Sábado nós temos encontro de mulheres na casa da Gabi. Temos o culto plenos, temos o trabalho com o Almir, quem puder, a Almir e a Valesca, e domingo nós temos o concílio. De manhã não teremos escola dominical, tá bom? A gente vai ter o concílio às 10 horas para devolutiva da avaliação pastoral e à noite, culto às 6 horas da tarde, tá bom? Beijo, fiquem bem.